Bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Nós vamos falar hoje com pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de se manter na dieta sem glúten e também sem lactose. Eu conheço muitas pessoas que, por falta de opção, por não saber como fazer, né, acabam recaindo na dieta, tanto com glúten quanto com lactose, acabam consumindo ali produtos com leite, produtos que levam farinha de trigo, por falta de opção, porque acham o sem glúten ruim, seco, sem gosto, né? Porque elas, na verdade, não tiveram uma experiência boa com os produtos sem glúten. Não sabem fazer um pão que fique macio, fofinho, delicioso, porque é possível sim, tá? Então, eu tenho contato com muitas pessoas assim, e a causa principal é essa, que não sabe fazer produto que fique gostoso, que fique macio, que fique fofinho. Talvez seja o seu caso também, né? E aí, por essa falta de opção, porque se você for comprar o sem glúten, né, o sem lactose, eles são bem mais caros do que o comum com farinha de trigo, né? A gente paga mais caro por isso. E o problema disso não seria nem tanto pagar mais caro, o problema é que eles são ruins, né? Se você já comeu ali um pão sem glúten comprado, né, um produto, um bolo, qualquer que seja, um biscoito, né, além de você ter que pagar caro para isso, você ainda não sente que aquilo é gostoso, sabe? Eu, pelo menos, sinto isso. Quando eu consumia, né, lá no início, que eu comprava algumas coisinhas assim sem glúten, eu sentia uma coisa diferente na garganta, a textura não é boa, né? Para você ver que, né, muitas pessoas perguntam, como que eu faço para armazenar meus pães corretamente? Porque eles ressecam muito fácil. Qualquer produto resseca muito fácil, né? E aí você compara com aquele pão que você compra no supermercado, que ele fica ali 6 meses na prateleira e não tem nem sinal de ficar duro, de ficar seco, né? Ele fica ali do jeito que ele foi embalado. Então, ali significa o quê? Que tem muito conservante. Os nossos produtos, eles são sem conservantes. Os produtos que nós fazemos em casa, eles são naturais, eles são mais macios, são mais fofinhos, só que eles têm uma validade menor por causa disso. Não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre por que, né, que muitas pessoas não conseguem se manter fiel à dieta sem glúten e sem lactose. Tá bom, Tatiana? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E aí, por que na verdade, quem primeiro tem que se manter na dieta, né? Quem tem alergia, algum tipo de alergia ao trigo, por exemplo, quem tem alguma restrição ao glúten do tipo doença celíaca, que é o meu caso, então eu não posso comer glúten. Quem tem sensibilidade ao glúten, algum tipo de intolerância, à lactose também, não pode consumir produtos com lactose, com glúten sim, mas com lactose não. Então, esse tipo de pessoa precisa seguir uma dieta. Muitas pessoas, inclusive até quem falou? A Débora, sente dor, né? Sentem dores quando consomem alguma coisa com glúten. E eu sou uma delas. Se eu consumo alguma coisa com glúten, eu sinto dores nas minhas articulações. Eu fico indisposta, eu fico assim por vários dias. Lactose, eu também tenho indisposição, enjoo, gases, né? Vários transtornos ali gastrointestinais que esses produtos, esses alimentos fazem no meu organismo, fazem no organismo das pessoas que tem algum tipo de restrição a eles, certo? Então, quando a gente trabalha ou não consome, né, nada com glúten, nada com lactose, nós nos sentimos muito melhores, né? Nossa saúde é o que importa. A gente precisa trabalhar, tentar, né, se policiar ali para não comer nada com glúten, não comer nada com lactose. Porque o problema, pelo menos com o glúten ali, né, é que se a gente recorre na dieta ali, vai comendo coisa com glúten, né, a persistência ali, o contato contínuo pode desencadear outras doenças também. Então é importante a gente ter essa consciência de que não é só um desconforto momentâneo, e sim é um problema que pode afetar a sua saúde a longo prazo, né? Você pode ter outras doenças que podem te matar lá pra frente, né? A gente tem estudos falando sobre isso. Então é importante essa conscientização. Só um pouquinho não faz mal. Quem nunca ouviu essa frase, né? Só um pouquinho não faz mal. E aí a pessoa que não tem opção, não tem uma opção gostosa pra saborear ali, vai e consome
com glúten. Então, para muitos é muito difícil, principalmente para quem não tem acesso a uma alimentação sem glúten, sem lactose, saborosa, né, macia, fofinha, gostosa mesmo, que te dê prazer em consumir aquilo. E por causa disso, acabam recaindo na dieta e consumindo produtos que não fazem bem para você. Quando eu consumia glúten, eu ia parar no hospital, né? Porque me afetava muito e me inflamava inteira, então eu sentia muita dor, muita indisposição e eu já fui várias vezes parar no hospital. Então é uma coisa séria isso, tá? Eu não recaía na dieta, mas eu me contaminava, então é parecido, né? Porque a gente tem contato com o glúten. Claro que quando você consome e tem a restrição, né? O teu organismo, ele é muito, muito mais afetado do que quando você contamina. Você se livra mais rápido quando você tem uma contaminação leve. Mas mesmo assim afeta o seu organismo. Afetava o meu. Então é importante vocês terem consciência de que, gente, se vocês têm algum tipo de restrição ao glúten, se vocês têm intolerância à lactose, busquem evitar consumir produtos que contenham esses alimentos pela sua saúde a longo prazo, tá? A curto prazo também, claro, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo passa mal quando consome, se tem algum tipo de restrição. Lactose. Eu tenho intolerância grave à lactose. Se eu consumir alguma coisa, mesmo zero lactose, eu passo mal. Então é importante essa consciência de vocês. É sério isso, é perigoso. Pode arriscar, tá, né? Arriscando ali a sua vida se você consumir glúten e não puder consumir glúten, tá bom, gente? Bom, quem nunca teve vontade? Vamos lá. Quem nunca teve vontade de comer um pão francês? Casquinha crocante, bem douradinha, fininha, com miolo furadinho, um bolo de cenoura com aquela cobertura de brigadeiro por cima, né? Uma pizza bem molhadinha, bem saborosa. Todo mundo tem vontade disso, eu tenho certeza. Um hambúrguer, né? Só que o problema é que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de alimentação saboroso, né? Uma alimentação saborosa, gostosa de sentir mesmo aquele sabor de hambúrguer, aquele sabor de pizza, e por causa disso acaba indo lá comprar um produto, uma pizza, um hambúrguer que tem glúten, que tem lactose, porque o que ela tá acostumada a consumir não sacia a vontade dela. Eu conheço uma pessoa que me falou isso, olha, eu como coisa com glúten mesmo não podendo, porque eu tenho vontade e as coisas sem glúten que eu faço são muito ruins. Então, por isso, eu quero te dizer que é possível nós fazermos pães, bolos, biscoitos, tortas, pizza, hambúrguer, tudo sem glúten, sem lactose e com muito, muito sabor. O importante é vocês entenderem o que vocês vão entender nessa live de hoje, tá? Vou te passar um caminho aí para vocês conseguirem fazer isso e não recaírem na sua dieta, tá bom, gente? Quando vocês erram receitas, o que vocês pensam? Não sei se você tem essa consciência já, né? Que o sem glúten é delicioso. Pode ser delicioso. Mas muitas pessoas, principalmente quem está começando, pensa assim, mas o sem glúten é ruim, né? Então eu vou continuar comendo uma coisa ou outra com glúten quando eu tiver vontade. Só de vez em quando não vai fazer muito mal, né? E, gente, é possível sim nós fazermos pães deliciosos. Inclusive eu tô com um pão aqui que eu fiz hoje, só que eu fiz uma substituição nele. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz o pão brioche, né? Que o brioche é um dos pães que muitas pessoas sentem falta. É um pão mais fofinho, mais macio. Eu fiz o que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Só que eu uso o psyllium. Por quê? Porque a minha goma xantana está me fazendo mal. Esse aqui é o pão brioche, gente. Olha, o perfume é incrível. Pão brioche, furadinho, fofinho, alveolado, super macio. Opa, tá pesado pro lado de cá. Tá grande esse pão. Gente, esse pão aqui, ele é sem glúten, ele é sem lactose, sem leite, na verdade, né? Porque eu não usei leite animal de nenhum jeito. E tá uma delícia. O aroma desse pão é perfeito. Vocês também conseguem fazer um pão assim, douradinho, olha só, super bem assado. Fica maravilhoso. Isso aqui é sem glúten. Então, não vem me dizer que o sem glúten é ruim e por isso que você recai na dieta, porque não é ruim, tá? Se você souber fazer, você vai conseguir um resultado perfeito. Assim como esse pão. Esse pão fica uma delícia. Eu já comi 2 fatias dele hoje, antes da live. Então, vamos lá. Eu sei que vocês conseguem, gente. Vocês precisam acreditar um pouquinho mais em vocês. Eu sei que tem gente em dúvida ali. Mas será que eu consigo? As receitas sem glúten são difíceis de fazer. Na verdade, elas não são difíceis de fazer. Você precisa entender o básico sobre elas e executar seguindo exatamente como a receita pede.
você vai conseguir os seus resultados perfeitos também. Você só precisa observar mais. Exemplo, ponto da massa. Você precisa observar o ponto da receita para você ter um resultado macio e fofinho. Esse aqui é um pão de modelar, né? Eu modelo, coloco na forma, por isso que ele fica com essas bolinhas. Deixa eu mostrar de novo. Essas bolinhas separadas, ó. Tá vendo? Então, são pães, é um pãozinho modelável, eu faço uma bolinha, outra bolinha, coloco na forma e vai crescer e vai ficar juntinho assim, um pão único. Só que é um pão modelável, então você precisa, nesse caso, por exemplo, observar o ponto de hidratação para você não colocar líquido demais. Colocou líquido demais, você perde o ponto da massa, a massa fica muito cremosa, você não consegue modelar. E aí você coloca na forma, mesmo se você conseguir modelar um pouquinho aí, ela vai fazer o quê? Dar uma baixada. Então é importante que vocês entendam os fundamentos ali e sigam a receita para conseguirem fazer os seus resultados ficarem perfeitos, tá? Uma coisa importante de vocês observarem é receitas de internet, né? Nós estamos acostumados a buscar receita na internet. Eu estou na internet. Minhas receitas estão na internet. A diferença é que se você já assistiu alguma aula minha aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, se você já assistiu alguma aula minha, você percebeu que antes de eu te mostrar como faz a receita, eu te explico cada ingrediente, eu te explico o processo de preparo da receita, os utensílios e equipamentos que vocês vão utilizar. E isso é extremamente importante. Eu sei que tem pessoas que ignoram essa parte, que pulam logo porque querem a receita. Uma receita não vai resolver o seu problema. Você precisa entendê-la antes de executá-la corretamente, senão o resultado não vai ficar perfeito. Se você pega uma receita qualquer por aí, não precisa ser na internet, qualquer lugar, num livrinho, qualquer lugar que você pegue uma receita, executa sem esse conhecimento por trás, você vai ter um dia uma receita que fica mais ou menos, no outro você pode errar essa mesma receita. Por quê? Porque quando você erra, você não sabe corrigir. Você, na verdade, não sabe nem que errou. Você só vê depois o resultado assado que ficou seco e ficou duro. Na hora que você está executando, se você não tem esse conhecimento prévio, esse fundamento por trás ali, os porquês, né? Os famosos porquês, você não vai entender ali durante a execução da receita que aquilo que você está fazendo não está no ponto certo, por exemplo. Né? Então é muito importante vocês conhecerem o que tem por trás, os porquês. É coisa simples, não imaginem que é uma faculdade de gastronomia, de culinária saudável que você tem que fazer. Não! É uma coisa simples, básica, mas que vai fazer total diferença. É isso que vai tirar você dos seus resultados que você tem hoje e vai te colocar aqui, nesse nível de pães e bolos perfeitos sem glúten. É esse conhecimento, é ele que vai te trazer esses resultados, não é a receita. É o conhecimento que você tem para fazer a receita. Tá, gente? Que mais? Uma coisa importante que vocês vão conhecer ali, vão ver, né? Quando vocês vão buscar uma receita ou querer adaptar uma receita com glúten para sem glúten, é que os ingredientes são diferentes, tá? Lá na farinha de trigo ali, né? A gente tem o glúten. Só a farinha de trigo na receita com glúten. E dentro da farinha de trigo nós temos um conjunto de proteínas chamado glúten, gliadina e glutenina. Unidos formam o glúten. O glúten traz elasticidade, extensibilidade para a massa, ele ajuda no volume, no crescimento, né? Então o glúten faz milagres ali dentro da receita com farinha de trigo. Quando a gente vem para cá, para panificação e confeitaria sem glúten, ou seja, a gente não tem esse conjunto de proteínas em nossas farinhas, aí nós temos que aprender a substituí-lo corretamente, tá? Então, uma coisa que vocês já têm que entender de cara, substituir a farinha de trigo é diferente de substituir o glúten, tudo bem? São coisas diferentes, a gente tem que substituir os dois, porque são funções diferentes dentro das nossas receitas. E uma das farinhas que nós utilizamos, né, para fazer o mix e substituir a farinha de trigo é a farinha de aveia. Não sei se você conhece sobre essa farinha. Essa farinha, ela é rica em proteínas, rica em fibras, tem muito amido, então ela ajuda a espessar a sua massa ali, ela vai dar mais maciez também, se for usada na quantidade correta. O problema dessa farinha é que ela tem muita fibra e que ela tem muito amido. E aí, quando a gente tem um alto teor de fibras e um alto teor de amido, a gente pode ter uma massa pesada. Por quê? Porque a fibra vai absorver mais a umidade da receita, concorda? A fibra absorve mais os líquidos. Associada ao excesso ou à quantidade grande ali de amido, nós podemos ter um problema, um erro que acontece em algumas receitas,
que é a parte de baixo do pão ou do bolo, vai solar, a sua massa vai ficar pesada, porque nós temos excesso de amido. O amido dentro da nossa massa vai sofrer um processo chamado gelatinização, que nada mais é do que o amido dando firmeza, dando estrutura para a nossa receita. Só que se ele estiver em excesso, essa gelatinização vai provocar essa parte solada da nossa receita. Então, a farinha de aveia é uma das utilizadas para substituir o trigo, né? Só que sempre combinada com outros tipos de farinhas, e ela deve ser usada em uma proporção menor. E essa proporção vai variar a depender da receita que você esteja fazendo. O importante é você entender. Se você colocar uma quantidade muito grande de farinha de aveia na sua receita, o seu bolo, o seu pão podem ficar solados, podem pesar. O miolo não vai ficar furadinho igual desse pão que eu te mostrei agora. Exatamente porque ela tem essa capacidade de retenção de líquido, bastante retenção de líquido, e o excesso de amido, que gelatiniza e pesa a sua massa, tá? Então, é uma das coisas que você precisa saber, né? Que as farinhas sem glúten, elas são diferentes. Nós temos mais farinhas, né? Nós precisamos usar mais farinhas na receita do que só uma, como a gente usava a farinha de trigo nas receitas com glúten, né? Nós precisamos usar um conjunto delas. E nós precisamos saber como combinar cada uma dessas farinhas para que a nossa receita fique perfeita, não fique pesada, solada, tá? E uma coisa que você tem que saber é que é possível. Você viu esse pão aqui, quem nunca tinha visto um pão sem glúten ainda, esse pão aqui, ele é sem glúten, ele é sem leite, ficou super macio, super fofinho, um sabor perfeito. Então, esse é um pão perfeito, tá? E é possível que você consiga esse resultado também aí na sua casa, desde que você confie em você, acredite na sua capacidade. Mesmo que você ache que não leve jeito para a cozinha, mesmo que você não saiba cozinhar, mesmo que você já tenha feito e tenha errado, né? Mesmo que você nunca tenha feito uma receita ali, é possível. Por que eu tô falando que é possível? Porque eu também não sabia fazer nada, eu achava que eu não levava jeito para a cozinha e eu consegui. E eu tenho várias alunas e alunos que começaram do zero e hoje conseguem fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos, sem glúten e sem lactose. Por quê? Primeiro passo é dar um voto de confiança para você. Você precisa tentar, teste. Vai de cabeça, estude, você vai conseguir fazer os seus resultados ficarem deliciosos. Quando eu comecei, eu também não sabia nada. Só pra você ter uma noção, quando eu descobri a goma xantana, olha o que eu fiz. Goma xantana, salvação dos meus bolos farelentos. Aí lá vai eu fazer um bolo com goma xantana, né? Fiz um bolo pequenininho, pensei, vou fazer só metade da receita pra testar. Fiz um bolo, acho que tinha 15 ou 18 centímetros, meu bolo de chocolate, numa forma toda bonitona, pra ficar bonito, né? Aparência bonita. E coloquei o quê? Uma colher de sopa de goma xantana na minha receita, metade da receita de bolo. Imagina como ficou esse bolo. Primeiro que ele não cresceu adequadamente, porque eu tinha muita elasticidade na massa. Segundo, que ficou com um gosto muito ruim de goma xantana. Gente, nós precisamos conhecer os ingredientes, senão vai acontecer com você igual aconteceu comigo. Colocar uma colher de sopa de goma xantana. Teve uma aluna minha que ela colocou meia xícara de goma xantana. Pensa isso, meia xícara de goma xantana dentro de uma receita. Nem sei o que vira. Uma gosma, uma goma fortíssima, né? Então, a gente precisa entender para saber como usar. Não adianta a gente usar a quantidade indicada se a gente não souber para que serve aquele ingrediente. Para que eu estou usando? E se der esse resultado, o que eu vou trocar na receita para melhorar? Né? Então, é esse conhecimento que vai te tornar capaz de fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten e sem lactose. Não é a receita, é o que você conhece por trás da receita. E eu quero que o seu caminho seja muito mais rápido que o meu, porque o meu demorou anos para eu conseguir alguma receita assim, né? Depois para as receitas perfeitas. Então demorou muito tempo. Eu quero que o seu caminho seja muito mais rápido, muito mais saboroso, com menos gasto, menos desperdício de ingrediente. Eu quero que você se sinta orgulhosa do que você está oferecendo para a sua família. Inclusive tem 2 alunos meus que eles são casados, a Adriana e o Moisés, e ele que faz, na verdade, os preparos, os pães, ela é celíaca. E aí ela sempre comprava fora, né? Produtos sem glúten, para viagem, para consumir no dia a dia, ela sempre comprava pronto já. E aí ele entrou pro curso, fizeram os pães, eles fizeram o curso, ele faz os pães dela, faz tudo que ela tem vontade. Hoje, ela me passou
né, me falou que ela não consegue mais consumir produtos comprados prontos, porque ela não consegue mais suportar aquele sabor, aquela textura. E os preparos que ele faz para ela são muito, muito mais saborosos, que ela não sente falta mais de nada. Se ela tem vontade de comer um bolo recheado, ele vai lá e faz. Se ela tem vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, eles sabem como fazer do jeito certo. Então isso supre a necessidade da família inteira deles, né? Dos filhos, dela, que tem a doença celíaca. Ela dizia que se sentia culpada porque ela tinha que consumir o sem glúten. A família resolveu tirar o sem glúten também por causa dela. Só que eles consumiam coisas ruins e ela se sentia culpada de ter que oferecer para o filho um pão seco, um pão com gosto ruim. E agora não. Hoje ela se sente aliviada porque todo mundo está comendo com muito mais sabor e com muito mais saúde, né? Tem muito menos conservante. Na verdade, não tem conservante no que eles fazem, né? Então é muito mais saudável, muito mais nutritivo para a família dela. E eu sei que você consegue isso também. É só se dedicar um pouquinho que você vai conseguir, tá? E aí, você precisa entender, por exemplo, que quando você vai fazer uma receita de bolo de chocolate, o bolo de chocolate sem glúten, ele é diferente do bolo de chocolate com glúten. Ele é tanto diferente na textura do resultado final, quanto na textura da massa crua, principalmente nos ingredientes. Então, você vê lá numa receita de bolo de chocolate, a farinha de trigo, né? Só farinha de trigo, chocolate, ovos, né? A água, fermento, isso aí tá, bolo de chocolate. Quando você vem ver o bolo de chocolate sem glúten, você vai ver pelo menos 3 farinhas lá, né? Pelo menos farinha de arroz branco, amido de milho, polvilho doce. Você vai ver um agente de liga, você vai ver algum outro ingrediente que vai ajudar na maciez e na umidade dessa receita. Então, uma receita de bolo de chocolate que tinha 5 ingredientes, por exemplo, você vai ver em uma sem glúten que vão levar ali uns 8, 10 ingredientes. Você pode se assustar a princípio. Nossa, mas para que tanto ingrediente? É necessário. Nós precisamos substituir o glúten e a farinha de trigo corretamente. Se nós somente trocarmos a farinha de trigo por farinha de arroz, por polvilho doce, por amido de milho, nós não vamos ter um bolo de chocolate gostoso. Vai ser horrível comer aquilo. Então, para que a gente tenha um sabor, uma textura, um volume, uma beleza no nosso pão sem glúten, no nosso bolo sem glúten, nós precisamos substituir os ingredientes de maneira adequada. E aqui nós conhecemos alguns ingredientes que vão melhorar as características do resultado final. Por exemplo, o amido de milho vai ajudar o seu bolo de chocolate a ficar com um miolo mais macio, mais leve e mais fofinho. Lá com glúten não tem amido de milho na receita. Aqui ele já faz parte do mix. Nós precisamos adicionar uma farinha de maciez, que é o amido de milho, para trazer essas características para o miolo do nosso bolo também. Somente trocar a farinha de trigo por uma outra farinha não vai funcionar. Já vi receitas falando assim, troca a farinha de trigo por polvilho doce. Gente, não tem lugar no mundo que vai funcionar uma substituição dessa. Trocar a farinha de arroz por polvilho doce não existe, não funciona. Seu bolo vai ficar horroroso, não vai crescer, vai solar, enfim. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, entender um pouquinho ali sobre os ingredientes para poder fazer uma substituição dessa e entender que a consistência da massa crua sem glúten vai ser diferente da massa crua com glúten. Um outro exemplo legal de falar é sobre esse pão mesmo que eu fiz, o pão brioche. Qual é a característica do pão brioche comum com farinha de trigo? É um pãozinho mais doce, mais leve, mais fofinho, né? E aí, quando a gente traz aqui para nossa panificação sem glúten, nós precisamos buscar nas nossas farinhas, nas nossas opções de farinhas, algumas que me tragam essa característica de maciez, de leveza, né? Quais exemplos nós podemos usar? Esse mesmo exemplo do mix do bolo. Farinha de arroz branca, amido de milho, polvilho doce. Por quê? Porque são farinhas refinadas, são farinhas mais leves. Farinhas ricas em fibras pesam a massa. Se você pode usar? Pode, mas tem que ser uma quantidade pequena. Eu posso colocar uma farinha de oleaginosa? O que é oleaginosa? Castanha, tá? Amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará. São farinhas de oleaginosas. Posso adicionar essa farinha para trazer maciez para o meu pão? Pode, mas você precisa saber em qual proporção. Se você coloca muita farinha de castanha de caju na receita, você vai trazer mais gordura para a massa. A gordura pesa a receita, o seu pão brioche não vai ficar com o aspecto tão leve.
dá para usar, mas tem que ser uma proporção menor. Então, tudo isso é entender os porquês, é entender o que você está executando para poder ter um resultado perfeito. Se você só vai lá, pega o pão brioche, troca a farinha de trigo por uma farinha sem glúten e não faz nenhuma adaptação ali, não inclui nenhum outro ingrediente para melhorar a qualidade desse resultado final, para trazer realmente o que você busca no pão depois de assado, você não vai conseguir um resultado macio e leve, tá? Uma das coisas que você precisa entender na hora de substituir a farinha de trigo é que não é eu vou trocar a farinha de trigo por farinha de arroz, tá tudo resolvido. Não. Você tem que analisar o fim dessa caminhada. Qual é o meu objetivo com aquele pão? Como é a textura? Como que ele fica? Ele fica mais denso, fica mais leve, fica mais fofinho ou não? Ali você vai definir quais ingredientes você vai usar para substituir a farinha de trigo e para melhorar essa característica do pão. Porque a partir do resultado final é o contrário, né? É tipo psicologia reversa. Não psicologia, mas reversa. Você vai lá no final e aí você vem desfazendo a receita para chegar aos ingredientes que você tem que colocar para alcançar aquele resultado. Então, quando você consegue fazer isso, você tá ali, ó, num nível hard. E não é difícil de fazer isso, é só você entender os porquês e os ingredientes das receitas, tá? Certo, gente? Bom, o pão brioche, então, esse aqui, delicioso, maravilhoso, que eu amo. Eu sei que muitas pessoas adoram pão brioche. Inclusive, tem uma aluna minha, Isali, que ela é apaixonada por esse pão. Ela faz toda semana o pão brioche, junto com outras receitas aí. Mas é isso, gente. A gente tem que se manter fiel à nossa dieta. É uma questão de saúde. A gente não pode ficar brincando com isso. Se você não consegue resultados macios, fofinhos, deliciosos ainda, por favor, venha pra cá, vamos aprender juntos, porque você precisa, é questão de qualidade de vida, você tem que parar de passar mal, tem que parar de arriscar a sua saúde porque tá com vontade de comer um hambúrguer, tá bom? Vamos aprender a fazer é tão gostoso, é tão gratificante, você pode fazer pra sua família inteira, você pode fazer pros seus amigos, receber na sua casa pessoas e oferecer produtos sem glúten. Né? Hoje meus alunos fazem isso e para eles é uma conquista muito grande, porque as pessoas que vêm visitá-los gostam dos preparos deles. Isso é incrível, elogiam. Então, pessoas que antes estavam desacreditadas nelas mesmas, né, não confiavam mais, não tinham mais segurança para fazer, hoje estão oferecendo produtos deliciosos para as visitas. As visitas estão elogiando e elas estão se sentindo completas, agora seguras, né, muito mais confiantes, fazendo o que gostam, o que amam, o que precisam pela sua saúde, pela saúde da sua família. Certo, gente? E essa capacidade de identificar se a receita funciona, se a receita não funciona, né, os detalhes ali, os resultados que você vai obter a partir do que você busca, o que você coloca na receita, essa ligação entre o seu resultado e o ingrediente que você está usando, essa ligação, ter essa capacidade de identificar o que usar é incrível, porque você vai aplicar isso para qualquer receita. Se você aprende a fazer uma receita de sonho, quero fazer uma receita de sonho. Vai lá no YouTube, busca, faz a receita, o pão fica mais ou menos, mas você não entende nada daquela receita. Você não sabe qual farinha tá lá para trazer leveza, para trazer maciez, qual é o ponto da massa correto para eu deixar o sonho bem bonitinho, para ele não rachar, porque tem muitas pessoas que têm esse problema. Meu pãozinho, né, ele racha em cima, abre todo, o que acontece? Então, entendendo isso, vocês vão conseguir resultados perfeitos e isso vai fazer com que vocês não recaiam mais na dieta com glúten. Por favor, sem glúten, né? Sem glúten, sem lactose também. A lactose é um problema, só que é ignorado mais ainda do que do glúten, né? A lactose não afeta o intestino como o glúten afeta o nosso. Então, muitas pessoas, a maioria das que eu conheço, por exemplo, né, comem coisas com leite, mesmo sabendo que não podem, porque estão com vontade. A gente precisa se controlar e fazer coisas gostosas, porque o resultado perfeito existe, tá? Eu consigo meus resultados perfeitos, minhas alunas conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem também. Certo, gente? Vamos trabalhar então? Quais são as dúvidas de vocês? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu quero saber quem aí come coisa com glúten, com lactose, mesmo não podendo. Coloca aí no chat pra mim, sem vergonha, coloca aí.
Sem vergonha separado, tá? Não tenha vergonha, coloque aí pra mim. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil a gente se manter fiel à nossa dieta, tá? Eu sei porque eu passei por isso, eu passo por isso todos os dias. Mas, depois de um tempo, no início eu também sofri, tá? Eu ficava com muita vontade de comer, nunca recaí na dieta porque eu sabia das consequências. Os meus sintomas, eles eram muito fortes, tanto pro leite quanto pro glúten. Então, eu sabia que se eu comesse qualquer coisinha, eu ia passar muito mal. E eu ficava um mês ruim, sabe? Então, a consequência pra mim era muito pior do que a vontade que ia passar rápido. Mas, depois que eu aprendi a fazer as minhas receitas maravilhosas, deliciosas, macias, fofinhas, eu não sinto mais vontade de comer coisa com glúten e com lactose. De verdade, eu não sinto mais vontade. Então, isso é uma conquista para quem tem restrição. E eu espero que você conquiste isso também. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu tô aqui para te ajudar a se manter fiel à sua dieta sem glúten e sem lactose. Vou fazer uma pergunta ignorante. Será que eles não sabem que é ruim e as pessoas não gostam? Ou não sabem fazer? Ou não querem fazer certo? Os que vendem? Débora, eu não sei te responder isso. De verdade. Não sei. Porque assim, quando esses produtos industrializados, para eles se manterem na prateleira por muito tempo ali, né, macios e tal, é preciso ter outros ingredientes que eles colocam tanto na massa quanto na embalagem para manter isso, para manter essa umidade na receita. É normal o nosso pão, esse aqui não tá bem macio porque eu fiz agora à tarde. Mas, por exemplo, amanhã é normal que o nosso pão, com o passar dos dias, ele vá ressecando. É normal. Não para o pão sem glúten só. Para os outros preparos com glúten também acontece isso. Porque ela vai perdendo umidade para o ambiente, né? E vai ressecando. É comum. Agora, aí, né, de encher de conservante, de encher de coisas para manter essa maciez e essa umidade dentro da receita, é para aumentar o tempo de prateleira. Se eles sabem que faz mal, eu acredito que saibam, né? E se a gente sabe, quem produz deve saber também. Mas, né? É isso aí. A gente é que tem que fazer as nossas para não depender dos comprados. Eu tenho intolerância à lactose e intestino irritável. Não posso comer glúten e açúcar. Sigley, eu também tenho tudo isso aí. Eu tenho doença celíaca, intolerância à lactose grave, eu não posso comer nada, nem zero lactose, nada de leite e síndrome do intestino irritável. Então, os três juntos me impedem de comer muita coisa, né? Ali normal. Normal que eu digo é feito ali no supermercado, feito na padaria, não posso comer nada disso. Mas, em compensação, eu faço tudo que eu tenho vontade. Então, tá tudo certo. Como dizia Hipócrates, que seja, seu remédio seja seu alimento. Olha aí, arrasou, Noemi. Muito bom, seu remédio seja seu alimento. E ele é nosso remédio, né? A falta do glúten é nosso remédio, porque se a gente comesse, seria o veneno. Isso aí, muito bom. Que pão maravilhoso. Meu sonho é fazer um pão assim. Milena, eu tenho certeza que você consegue fazer um pão assim, tá? Com tudo isso que nós conversamos hoje aqui na live, eu tenho certeza absoluta que você seguir, se você ir atrás do que a gente tratou aqui hoje, você vai conseguir fazer o seu resultado ficar assim também. Sinto falta de pizza. Pizza é bom, né, Simone? Delicioso, gente. Tem uma receita aqui no canal do YouTube de pizza, viu? Muito bom, inclusive. E esse pão também tá no canal. Estou fazendo focaccia, como o dia está frio e está demorando a primeira fermentação. Posso colocar água quente numa vasilha para aquecer o lugar onde está? Margarete, pode sim, tá? Coloca um potinho com água fervente dentro de um armário junto com a sua massa, né? Um armário menorzinho para você aumentar a temperatura ali que ele vai crescer mais rápido. Já deixei meu like. Arrasou, Suzana. Isso aí, gente. Curtam aí a live, hein? A primeira fermentação já está com 1h30 na focaccia, é de 1 hora. Não tá crescida ainda não, Margarete? Não deixa passar de 2 horas não, tá? Se passar de 2 horas, coloca na geladeira, senão pode estragar a sua massa. Porque tem alimento perecível aí, né? Então, ovo, que estraga com mais facilidade. Então, não deixa passar de 2 horas em temperatura ambiente, não. Por que você não baixa a fermentação, coloca na forma e aí faz a estufinha com água quente? Acho que vai funcionar assim, tá? Acho que é melhor. Quero muito fazer a receita do bolo de limão, mas gostaria de saber em gramas e não em xícaras.
Ah, sim, Margarete, já me falaram sobre isso ontem. Pode deixar. Cadê? Eu coloco sempre uma xícara com água quente para ajudar a crescer quando tá frio. Funciona. Funciona mesmo, Sigley, isso aí. Ó, a Débora recai na dieta, a Úrsula algumas vezes nas festas, né? Quando tem festa. Gente, eu sei que é difícil, mas resistam. Débora, você tá com a faca e o queijo na mão. Sem lactose, tá? Fale sobre o forno. Devo assar os pães e bolos com as duas resistências ligadas? Bruna, não, tá? Quando você vai assar qualquer ou pão ou bolo sem glúten, você não vai ligar a resistência superior. Ah, eu quero ligar para pré-aquecer meu forno mais rápido. Pode? Pode, mas você vai desligar uns 10 minutinhos antes o seu forno, tá? Para que essa temperatura da parte superior do forno baixe. Por quê? Porque vai causar prejuízo no seu bolo e no seu pão. Seu bolo vai crescer muito mais rápido, os processos químicos dentro da massa não vão ter acompanhado esse crescimento abrupto, e aí seu bolo vai baixar, tá? O pão, ele pode rachar, porque ele cresce mais rápido, ele vai formar uma casca mais grossa em cima, pode queimar na parte superior. Então, resistência superior nunca vai ser ligada, a menos que você queira dourar os seus pães depois que eles estiverem assados. Aí sim. Ah, acabou de assar meu pão, só que ele tá um pouquinho clarinho ainda. Posso ligar a resistência superior? Sim, por uns 3, 5 minutinhos no máximo, só pra dar aquela dourada, tá bom? Assar, não. A Célia diz que também recai na dieta às vezes, mas se dá mal. Pois é, né, Célia? O problema é que o preço que a gente paga por consumir, por recair na dieta, consumir coisas com glúten e lactose é muito mais alto do que o prazer momentâneo de comer alguma coisa. Pra mim, não vale a pena. E eu espero que pra vocês também passe a não valer. Porque é sério isso, né? É questão de saúde mesmo, é perigoso, gente. Cuidado. Eu sou intolerante à lactose, não sei se sou com o glúten também. Fátima, aí teria que procurar uma médica, né? Um médico ali pra verificar se você tem algum tipo de restrição ao glúten. Mas aí você pode observar quando você consome o glúten, por exemplo, se você se sente mal, se você tem algum sintoma. Se não, provavelmente você não tem também a restrição ao glúten. Ângela, sua formação é só empírica ou você tem alguma formação na área de gastronomia e nutrição? Tô adorando as receitas. Ângela, não tenho, tá? Claro, eu tenho cursos, mas eu não tenho graduação. A minha graduação é engenharia agronômica, eu sou agrônoma. Mas eu fiz cursos, né? Me especializei nessa área. Primeiro foi por necessidade minha, porque eu precisava aprender a fazer as minhas receitas. Fiz pós, fiz alguns outros cursos. Mas depois que eu vi quanto de gente que tem com esse tipo de restrição e sofre por não saber fazer as receitas, por não ter alguém para ajudar a mostrar o caminho, eu decidi ensinar o que eu sabia para vocês também. Então, por isso que eu tô aqui. Em pães, qual farinha substitui a fécula de batata? Evânia, você pode substituir a fécula de batata por amido de milho, tá? A fécula de mandioca substitui o polvilho doce? Vamos lá. Fécula de mandioca e polvilho doce, na maior parte das regiões, é a mesma coisa, tá? Tem uma diferença? Eu já vi uma marca que vende o polvilho doce dentro de pacotinhos de papel e o grânulo dele é bem grosso. Então, tem diferença de granulometria, de tamanho do grãozinho da farinha. Mas a que eu compro é fécula de mandioca, embaixo tá escrito polvilho doce. Então, pra mim, é a mesma coisa. Se o seu for mais grosso, ele é o polvilho doce, dá alteração na receita. O que eu uso, que eu recomendo que use, é a fécula de mandioca ou o polvilho doce com o grânulo bem fininho, tá? No pão de abóbora e de batata doce, posso usar a farinha de painço no lugar do sarraceno? Pode sim, tá? Pode sim. Bem-vinda, Erimar. Pamela de Brasília, primeira vez assistindo ao vivo. Bem-vinda, Pamela! Nós estamos na mesma cidade, será que nós somos vizinhas? Também estou em Brasília. Espero que você goste bastante aqui dos conteúdos, viu? Fique muito à vontade. Consumir glúten depois de muito tempo sem consumir pode dar a sensação de estar bêbada? Acabei consumindo depois de muito tempo e me senti como se tivesse bebido. Não sei dizer se te dá essa sensação, não, tá? Não sei dizer se te dá essa sensação, Giovana. Todo pão tem que levar goma xantana? Evânia, não, tá? A goma xantana, ela não é um ingrediente obrigatório, mas para retirar esse ingrediente, você vai precisar substituí-la, né, por outro ou outros ingredientes que tragam as mesmas funções da goma xantana na receita. Então, você pode
substituir, por exemplo, por psyllium, tá bom? Esse pão, inclusive, eu substituí a goma xantana por psyllium, porque a goma xantana me faz mal. Agora, de um tempo pra cá, eu também não tô mais tolerando goma xantana. Então, olha só, gente. O pão com psyllium, ele vai absorver mais umidade, tá? Então, fica uma delícia, super macio, fofinho, delicioso. Só que na hora de fazer a massa, olha que pão lindo, gente. Brilhoso. Tô me achando aqui com o meu pão e vocês têm que fazer, hein, gente? É pra inspirar vocês, não é pra fazer inveja não, tá? É pra inspirar vocês a fazerem pães assim também. Por isso que eu fiz esse aqui e tô mostrando. Então, quando você usa o psyllium no lugar da goma xantana, você tem que observar o ponto de hidratação da receita, tá? Porque o psyllium vai absorver mais a água da receita. O pão francês é insubstituível. Silene, você já fez alguma receita sem glúten de pão francês? Me conte aí se você já fez alguma, já testou alguma receita. Porque eu vou te falar que o meu pão francês, ele é perfeito, ele é sem glúten, ele é sem leite. Fica maravilhoso. Quem já fez, tem uma receita aqui no canal e tem no curso também outra receita, né? Quem já fez o pão francês sem glúten, o meu, viu que fica perfeito, gente. Não é porque eu criei não, mas fica uma delícia. Quando usar o psyllium, hidrato antes. Isso aí. Quando uso, né? O psyllium hidrata antes. Eu também hidratei antes para usar nesse pão. Hidratei antes. Perfeito, maravilhoso. E a nutrição que traz, né? Porque o psyllium é muito rico em fibras. Então, o nosso pão, ele tem muito mais nutriente, porque nós temos farinhas mais nutritivas. Então, a gente sempre usa, né? Eu gosto de utilizar farinhas mais nutritivas também, junto com as farinhas brancas. O psyllium vai trazer mais fibra para a receita. E a gente tem uma coisa muito legal no sem glúten, que é a saciedade. Então, uma fatia desse pão aqui me sacia por horas, porque tem muita proteína, tem muita fibra. É muito rico nutricionalmente e isso é ótimo para nossa saúde também. O psyllium não tem a mesma função da goma xantana? Tem, Yara, por isso que eu disse que pode substituir por ele, tá? Tem a mesma função da goma xantana. A quantidade não é a mesma. A goma xantana, ela tem a ação mais forte. Então, você tem que usar mais psyllium do que goma xantana. Cerca de 2,5 vezes a mais do que a goma xantana. Ele é mais fraco. É bom pro intestino, isso aí, fibra pura, né? A gente come o pão com psyllium e bebe água. Estamos ensaiando e ainda não tive coragem. É um pão francês. Laura, tenha coragem. Bora, menina. Vamos fazer esse pão francês amanhã. É sério. Se você seguir direitinho o passo a passo da receita, observar o ponto de hidratação, seguir principalmente temperatura e umidade do forno, igual eu explico lá na receita, não tem erro. Você vai conseguir fazer um pão perfeito, tá? Mas tem que seguir direitinho, porque o pão francês, ele requer mais cuidado, principalmente em temperatura de forno e umidade, tá bom? É isso que vai definir aí o salto de forno, a casquinha crocante, mais fina, temperatura alta no seu forno.